seja muito bem-vinda ao podcast Isto é Desconexão, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com seu eu. Se você tem sintomas físicos ou emocionais e esses sintomas te impedem de ter uma vida próspera e realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou especialista em psicodrama, terapias de grupo, terapia sistêmica e sou terapeuta for feel e sou uma pessoa recuperada de autodesconexão. O tema do episódio de hoje é: você tem depressão? Aqui nós vamos abordar o que é a depressão e suas diversas facetas, ou seja, suas diversas formas de se manifestar, diferentes sintomas. E é justamente por ter diversas formas da depressão se apresentar que eu vou estar passando aqui para você um questionário com algumas perguntas para você estar respondendo. E a partir das suas respostas, você saberá se você está depressivo ou não. E com isso você irá saber o que é importante você estar fazendo, porque muitas vezes nós não entendemos os nossos sentimentos. Acontecem algumas mudanças em nossa forma de ser, algumas mudanças na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir, e às vezes a gente acha ser normal. E diante de vídeos como esse, a gente acaba achando que não é pra gente, porque a gente acredita que o que nós estamos sentindo não tem a ver com esse diagnóstico, com essa doença que é a depressão, porque são sintomas muito diferentes daqueles de tristeza, daqueles que a maioria das pessoas relatam quando estão deprimidas. Então fica aqui, porque você também pode estar começando com uma depressão e não sabe. Você vai ter a oportunidade de perceber que talvez você também esteja vivendo um momento de depressão em sua vida. E a partir daí, você saberá quais caminhos você precisa seguir para sair desse lugar, tá certo? E para a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou estar lendo um relato de uma seguidora, a qual me escreveu o seguinte. Só um minuto que eu vou ler para vocês. Tenho 55 anos, sou casada, tenho 2 filhos e tenho 3 netinhos. E eu tomo remédio há muito tempo, durmo muito mal e não tenho vontade de fazer nada. Faço as coisas porque tenho que fazer. Nada tem graça para mim. A vida é muito pesada. Não sei mais o que fazer para mudar tudo isso. Difícil, né? Muito difícil quando a gente vê um relato desse. Talvez você se reconheça um pouco nesse relato, porque assim como essa seguidora, hoje no Brasil tem milhares de pessoas, de mulheres que vivem esse estado de depressão. E olhem só essa notícia de novembro do ano passado. Essa notícia é sobre o último mapeamento que foi feito em novembro de 2023 sobre a depressão. E ele foi realizado pela Organização Mundial de Saúde, onde eles apontaram que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Sabe o que isso significa? Que são mais de 11 milhões de pessoas, vocês têm ideia? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, as mulheres apresentam 2 vezes mais chances de terem o diagnóstico da depressão do que os homens. E olha só, nós estamos falando de pessoas que têm diagnóstico, fora aquelas que ainda não têm, né? E por que isso acontece das mulheres terem mais do que os homens? Existem 2 pontos principais. O primeiro deles tem a ver com a genética, né, que são os fatores, principalmente fatores hormonais, que acabam fazendo com que as mulheres desenvolvam mais sintomas depressivos. E segundo, são os fatores sociais. Então, quando nós pensamos nesses fatores sociais, a gente pode pensar em várias variantes aqui, como por exemplo, toda a pressão que nós mulheres sentimos em relação aos papéis que nós desempenhamos na vida. Papéis que são carregados de padrões e que muitas vezes, né, fazem uma pressão muito grande no nosso ser. Como, por exemplo, papel de mãe,
que é um papel muito pesado socialmente, ele é carregado de deveres, esse lugar que a gente ocupa, sabe, de ser alicerce, de ser base de outra pessoa, o quanto não é fácil e na grande maioria das vezes a sociedade ainda joga muito mais um peso, muito mais forte sobre ele. Por exemplo, uma criança que está fazendo uma birra, vamos supor, num shopping. Geralmente é normal a gente ver que as pessoas olham e falam, cadê a mãe dessa criança? A gente não vê as pessoas perguntando cadê o pai, não é mesmo? A grande maioria vai perguntar cadê a mãe, porque é a responsabilidade da mãe tomar conta. Essa mãe, ela é solicitada em todos os momentos. Então a mulher, ela não tem somente esse papel de mãe, esse é apenas um. Hoje ela é profissional, ela é dona de casa, ela é cuidadora, ela se subdivide em 10 ao mesmo tempo e se cobra na grande maioria das vezes, caso fique algo sem fazer. A última pessoa que ela olha é para quem? Para ela mesma, Ela não olha para si mesma. Então ela pode estar até se sentindo sobrecarregada, com 1000 afazeres e não tem tempo para ela. Então quando essa seguidora fala que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é avó, que toma remédio para depressão, que faz as coisas empurrada, será que em algum momento ela para olhar para si mesma? Dificilmente isso deve estar acontecendo, Ela dificilmente deve estar parando e olhando para ver o que ela está precisando. Será que ela se cuida? Na maioria das vezes, ela mal tem tempo de tomar seu próprio banho, porque geralmente ela tem que preparar a janta para os filhos, para o marido, que muitas vezes esse marido está lá sentado no sofá, na frente da televisão, tomando a sua cerveja, e esse marido, quando faz alguma coisa em casa, as mulheres, muitas delas ainda, veem isso como ajuda, como se não fosse responsabilidade deles compartilhar tarefas. E olha, hoje a grande maioria das mulheres saem para trabalhar, ou seja, elas agregam mais o papel profissional. No entanto, as obrigações de uma casa ainda hoje são vistas como tarefa feminina. Então, não tem ser humano que aguente esse aglomerado de papel sem ter algum episódio de sofrimento emocional, porque todos nós temos os nossos limites. É como se você pegasse um copo e começasse a encher água nele. Você vai colocando. Água, nesse caso, são as tarefas, são os papéis, as obrigações do dia a dia. E eu vou enchendo esse copo, eu vou enchendo. Achando que cabe mais, tô lá derramando. Vai mais um pouco, vai mais, até chegar no ponto que esse copo vai derramar. E quando derrama, é quando vem os adoecimentos emocionais, os adoecimentos físicos. Sim, físicos também, porque muitos sintomas físicos são de origem emocional, são sintomas de depressão, vocês sabiam? Inclusive, muitas vezes, algumas depressões se iniciam com sintomas físicos e não com sintomas emocionais. É como se você tivesse o seu corpo gritando que não aguenta mais. Então, o sintoma começa no seu corpo. Ele começa a manifestar que ele está sobrecarregado ou que está infeliz com o caminho que você está seguindo, com a vida que você está levando. Mas como sempre, na maioria das vezes, nós costumamos dissociar esses sintomas. Por exemplo, uma tontura, que de repente, do nada, você sente. Aí você acha que é porque você não dormiu bem. E aí você começa a fazer os seus afazeres, vai lá, toma um remedinho para aquela tontura e volta a fazer o que você tem que fazer. Na tua cabeça é tua obrigação, certo? No outro dia a tontura volta e começa a persistir. E aí você vai dando o seu jeitinho e começa a tratar esse sintoma da tontura. Passa-se os dias e você começa a sentir uma taquicardia. Aí você acredita que não é nada também, que de repente você pode estar preocupado com algum fato, com algum acontecimento, e a taquicardia começa a ficar persistente. E aí por aí vai, até que
Você começa a sentir o emocional abalado, uma grande tristeza, uma falta de vontade de fazer as coisas, uma falta de vontade que antes você não tinha, né? Porque não era natural você ter. E quando você vê, já se passaram aí mais de 15 dias nessa tristeza que vai se aprofundando, essa falta de vontade vai se aprofundando, e aí você vai no médico e inicia os remédios para depressão. Aí chega-se nesse diagnóstico que você está com depressão. Mas o que você começou a sentir lá no começo, né, que era simplesmente uma tontura, já faz aí 60, 90 dias e você não tratou. E ela já estava mostrando sinais no seu corpo físico que era uma depressão começando. E eu sei que não é fácil a gente ter essas percepções de que nós estamos entrando numa depressão. Por isso, é extremamente importante a gente se autoconhecer, a gente saber dos nossos limites e respeitar esses limites, a gente se livrar desses padrões que geram crenças para que nós possamos cumprir esses padrões, essas crenças nos nossos papéis de uma forma que só faz a gente, na grande maioria das vezes, se sentir culpada, se sentir angustiada, se sentir frustrada, a gente sentir sensação de fracasso, porque carrega com eles uma falta do olhar individual. Sabe o olhar que eu falo? É aquele olhar em que você, antes de qualquer coisa, antes de assumir qualquer regra, você tenha condições internas de se olhar, de buscar a sua essência, de se conectar com o seu eu, de se conectar com a sua base, com a sua raiz, se ver exatamente como você é e se perguntar: e agora, o que eu vou te falar é extremamente importante para você começar a fazer essa autoconexão que está te faltando, tá certo? Então você vai fazer o quê? Você vai se perguntar todos os dias. Pode ser na frente do espelho. Você vai parar, olhe nos seus olhos e você faz essas perguntas para você. Isso faz sentido para mim? Esse papel é importante para mim? É dessa forma que eu quero atuar esse papel? Seja papel de mãe, de profissional, de amiga, de irmã, de mulher. Se pergunte: como eu me sinto fazendo tal coisa? Como eu me sinto assumindo tal coisa? Que sentido isso tem na minha vida? Qual papel realmente é meu e o que é do outro? E eu estou assumindo, acreditando que é minha obrigação. Eu estou feliz com esse meu caminho? Então, gente, são essas perguntas, são questões que você pode começar a se fazer para que você consiga iniciar o seu processo de autoconexão interna. Esse é um primeiro passo para você começar a sair desse lugar da depressão. E olha, eu sempre falei para os meus pacientes, para as pessoas que estiveram comigo em tratamento, que quando eles chegavam dizendo para mim assim: eu tenho depressão, eu parava, olhava para eles bem nos olhos e dizia: não, você está com depressão. Por que eu fazia isso e eu estou fazendo hoje isso aqui com você? Porque por mais que a gente saiba que existem questões genéticas que nos levam a desenvolver instabilidades emocionais e entre elas a depressão, eu penso o seguinte: quando você se coloca num lugar de ter alguma coisa, não tem muito o que fazer. Você está assinando um atestado para você, percebe? Aquilo te paralisa. E pelo contrário, quando você sabe, quando você entende que tem sintomas e caracteriza isso com eu estou com depressão, já faz uma mudança enorme no seu processo, porque estar te dá a possibilidade de sair desse lugar, percebe? Mesmo porque nós sabemos que o que mais influencia as nossas vidas são fatores ambientais. Fatores genéticos influenciam apenas 5%. O resto é ambiente, o resto é fator ambiental. Então, ambientes importam e muito. Então, não é porque eu vivo uma depressão há tanto tempo que eu não sou capaz de sair dela. Então, como eu falei, quando eu falo que
eu estou em depressão e não eu tenho depressão, se eu estou, eu sou capaz de sair daqui. Então, quando você escreve para mim que você não sabe o caminho, mas só o fato de você escrever já me conta que você tem potencial, que você tem força interna, que você tem desejo de sair desse lugar. E quando a gente tem desejo, olha só, nosso desejo move montanhas. O nosso desejo, a gente pode tudo. Então, acredita que existe uma força interna, existe uma força aí dentro de você capaz de transformar e de te tirar desse lugar que você entrou, que há tanto tempo quanto você relata. Você tem essa força internalizada, pode ter certeza. E você demonstra isso a partir do momento que você escreve para mim. Então, começa a fazer uma pequena caminhada, um exercício físico de caminhar, 5 minutos que seja, é um olhar que você está dando para você mesma. Você está começando a se cuidar. Quando a gente caminha, a gente ativa os hormônios, que é o hormônio da felicidade, da alegria. Então, começa a fazer uma pequena caminhada, que vai ser já um grande passo que você está dando rumo a sair desse lugar que você está, certo? Então, olhe para o ambiente, olhe para as relações que você vive, que você compartilha com o outro. Se você vive relacionamentos ruins, se você vive em ambientes pesados, se você trabalha com o que você não gosta, com aquilo que você não se identifica, como você quer ter uma estabilidade emocional? É praticamente impossível, percebe? A gente precisa estar em ambientes agradáveis, ambientes saudáveis, que se conectam com o nosso eu e que faça essa extensão para a gente se sentir bem a cada momento. Senão a gente vai deprimir mesmo. Eu sempre falo que a nossa vida aqui na Terra, ela é muito breve, ela é muito rápida. Um dia você está tendo seus filhos e, como num piscar de olhos, os seus filhos já estão grandes, eles já estão morando fora, a gente já sente o ninho vazio, não é mesmo? E se a gente não parar para viver cada momento no nosso aqui e agora, de uma forma leve, de uma forma que nos traga paz interior, onde a gente realmente sinta a vida acontecendo, que sentido vai ter a nossa existência aqui? Então, para e pensa, que sentido a sua vida está tendo para você? Qual o sentido da sua existência? Nesse pensamento da vida ser breve, a gente não pode se perder lá no futuro ou lá no nosso passado, porque muitas vezes quando a gente se deprime, a gente fica em busca de notícias ruins, de algo que nos traz memórias de perda, situações de luto, situações que nos faz cada vez mais a gente se sentir triste para baixo. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, por mais que muitas vezes seja difícil dar esse passo, entrar nesse caminho, é a gente começar a buscar pensamentos que sejam um pouco mais positivos. Se eu não tenho pensamentos positivos, está difícil me conectar internamente com esses pensamentos, eu vou buscar ler algo que seja positivo, me livrar de notícias ruins, porque isso não vai te acrescentar em nada. Então busca ler, busca se aproximar de coisas que sejam positivas, que tragam alegria, que te tragam satisfação, que façam bem para você. Então, quando a gente fala de sair de padrões que nos fazem mal, a gente precisa fazer esse caminho de autoconhecimento para quê? Para a gente se descobrir, a gente descobrir aquilo que faz bem pra gente, aquilo que eu me conecto e que faz eu elevar a minha autoestima, elevar os meus sentimentos, de me sentir bem, de me sentir viva, de me sentir útil. E útil não é no sentido de estar sempre fazendo algo. É útil no sentido da minha própria vida, da minha própria utilidade, daquilo que eu vim no mundo, da minha essência, aquilo que me acrescenta, que faz o meu eu se sentir conectado, que faz o meu eu se sentir conectado com a vida que está acontecendo. Porque muitas vezes, o que faz a gente, muitas vezes, estar vivendo num momento depressivo e a gente se enfiar cada vez mais nisso, é a gente não
ficar com a incapacidade de viver o aqui e agora. Então a gente fica muitas vezes preso lá no nosso passado. E depressão é excesso de passado acontecendo. Então eu fico remoendo tristeza, remoendo angústia, remoendo perdas, remoendo histórias, porque foi de uma forma, não foi de outra. Mas se fosse de outra, você saberia se deu certo? Lógico que não. As coisas foram da forma que foram porque precisaram ser dessa forma. A gente precisa começar a estender nosso olhar nessa crença de que nada é por acaso, nada acontece sem um sentido. Então, quando a gente se prende que nada é sem sentido, a gente precisa se autoconhecer para a gente buscar o sentido do que é a nossa vida, do que é o nosso eu, qual é o sentido dos momentos, dos acontecimentos da nossa vida. E esses acontecimentos que são ruins, que não são tão bons, em vez de a gente ficar remoendo esses sentimentos de tristeza, de angústia, de perdas, e a gente pegar e olhar esses sentimentos e ver o que essa perda, o que esse momento de dificuldade, de angústia, de algo que não foi legal aconteceu comigo, o que eu aprendo com isso, que lição que eu tiro. Mas logicamente que em primeiro momento eu não consigo fazer isso. Quando eu estou vivendo um estado de depressão, é muito difícil eu conseguir fazer essa leitura. Então o primeiro passo é eu conseguir sair desse estado de tristeza profunda. E como é que eu faço isso? Primeira coisa, procurando notícias boas e não notícias ruins, né? Procurando fazer exercício, porque quando eu faço algum tipo de exercício físico, que seja uma caminhada, vou dar uma volta no quarteirão, vou até a esquina e volto, mas pelo menos eu caminho, começo 5 minutos por dia, 10, estendo 15, até 30 minutos. Vou fazendo passo a passo. Não precisa começar 30, 40 minutos de uma vez. Começa com uma leve caminhada, que seja de 5 minutos. No outro dia, caminha 10. Vai estendendo aos poucos. Porque quando a gente caminha, a gente estimula e o nosso organismo produz naturalmente os hormônios que nos tiram da depressão. São hormônios antidepressivos que são naturais nossos. Então a gente tem mecanismo de autocura, mecanismo para nos tirar desse processo de depressão, onde a gente precisa ativar. E fazer exercícios físicos, como uma caminhada, é um primeiro passo que a gente dá para sair da depressão, para ativar esses hormônios naturais e assim entrar no processo de autocura. E quando a gente tem, junto com a depressão, sensações, sintomas físicos também, é importante a gente fazer, além da gente ter esse olhar para o nosso sistema emocional, a gente precisa também olhar para o nosso corpo físico. Então, quando eu estou fazendo uma caminhada, eu estou estimulando naturalmente os meus hormônios que me tiram da depressão, mas eu preciso também fazer alguma terapia que faz essa limpeza no meu corpo físico, que destrava. Então, aquela memória, aquela cicatriz que a gente viveu e que fez a gente entrar na depressão. Então, existem vários caminhos que a gente precisa percorrer que nos ajudam. Então, exercício físico é uma caminhada leve, pode ser um primeiro momento. Se eu falar assim, não tenho dinheiro para ir na academia. Esse é um primeiro pensamento onde eu coloco as dificuldades. E nosso corpo tem mania de colocar dificuldade para sair daquilo que ele se acostumou. Então, se eu vivo há muitos anos em depressão, o primeiro passo vai ser mais difícil. Então, quando eu cuido da depressão, no primeiro estágio, logo no começo, é mais fácil de eu sair dela, com certeza. Mas se eu estou vivendo há muito tempo, como essa seguidora colocou para mim, que ela vive há anos nesse processo de depressão, provavelmente, né, após esse episódio, ela vai estar, eu espero que ela esteja assistindo, né, que ela assista e consiga a partir daí fazer alguns ajustes na vida dela, seja a nível pessoal, de fazer uma caminhada, seja a nível de ambiente, né, ver com quem e como ela está se relacionando, quais os pesos ela está colocando na vida dela, quais papéis está assumindo e de repente não estão fazendo bem para ela, o que ela precisa fazer para sair desse lugar, se autoconhecer, buscar
o seu eu interior, essa autoconexão, buscar o seu eu espiritual, porque o nosso eu espiritual é extremamente importante, a gente não pode esquecer dele. E aqui eu não falo de religião, eu falo de algo espiritual que todos nós temos dentro de nós e cada um com a sua crença, da sua forma, vai buscar se conectar com esse lado energético e espiritual que você tem, tá certo? Então, eu espero que essa seguidora veja e consiga traçar caminhos para sair. Por mais que ela esteja vivendo há muito tempo, como ela relata, essa depressão, ela pode sair sim dela. E essa forma dela se manifestar, escrevendo, contando um pouquinho da sua história, daquilo que ela vive, eu acredito e eu espero que ela enxergue isso como um passinho que ela está dando de levantando a bandeira pedindo socorro. E quando a gente está pedindo uma ajuda, a gente está pedindo uma luz, é porque a gente ainda acredita que a gente pode transformar, a gente acredita que pode sair desse lugar, percebe? E você está nesse movimento de sair. Foi por isso que você escreveu para mim. Então acredita que existe sim uma força interna aí acontecendo para te tirar desse lugar que você está, que você entrou já há tanto tempo. Aí você pode me dizer, tá, mas eu não consigo sair desse relacionamento, eu não tenho coragem, ou não posso sair do meu emprego porque eu preciso do dinheiro e eu tenho medo do novo. É por isso que você precisa começar a desenvolver de forma concreta o seu autoconhecimento, para assim você se fortalecer e com essa força que você tem, mas hoje você ainda não enxerga, você irá traçar caminhos para conquistar uma vida próspera, uma vida feliz que você realmente merece ter. Agora, tudo isso eu estou falando aqui para você é para quem já tem um diagnóstico de depressão. E para quem não tem? Que tá então aí e não fazia associação dos seus sintomas com o quadro de depressão. Se esse é seu caso, eu vou agora te fazer algumas perguntas e você vai refletir para você poder responder. Então você responde sim ou não para essas perguntas, ok? Então vamos lá? A primeira pergunta que você vai respira fundo aí, pensa antes de responder, tá? Então se pergunte. Pensa e responda com sinceridade, tá? Você sente dores de cabeça constantemente e essas dores são de causas que você desconhece? Ou seja, você está iniciando o dia ou você está terminando o dia e do nada sua cabeça começa a doer e isso acontece pelo menos aí umas 3 vezes por semana? Vamos para outra pergunta. Você se sente muito ansiosa? Você tem tido desejo de comprar coisas que você até considera supérfluo, ou seja, que até daria para passar sem ter tal coisa, mas mesmo assim você tem comprado? E antes você não fazia isso? Você tem percebido que se cansa ultimamente com muito mais facilidade? Você sente preguiça de tomar banho? Você tem evitado de estar no meio de outras pessoas? Você tem tido alterações de apetite? Ou comido muito, mais do que você considera normal para você, do que você está acostumado, sentido muita fome? Ou não tem tido apetite nenhum? Toda hora acha que está sem apetite, sem fome. Você tem sentido tonturas? Às vezes você sente como se tivesse um nó na sua garganta. Às vezes você sente um aperto no peito. Tem tido pensamentos repetitivos e geralmente são pensamentos ruins, pensamentos pesados. Você sente um peso nas suas pernas? Você sente dores nas costas? Você sente tensão nos seus ombros? Está sempre tenso. Você aperta os dentes, ou seja, tem bruxismo constante, noite ou dia.
Você procura notícias ruins para ler ou para ouvir? Só notícias ruins? Às vezes você sente vontade de chorar do nada, e isso tem acontecido cada vez mais com frequência. Você tem tido muita tristeza nos últimos 15 dias? Bem, são essas as perguntas. Se você respondeu pelo menos 3 sim dessas perguntas que eu te fiz, eu te aconselho a procurar um médico, uma psicoterapia, a fim de que você possa entender melhor o que está se passando com você, porque provavelmente você pode estar entrando aí num grau, iniciando um grau de depressão, e quanto mais rapidamente a gente tratar, mais rapidamente a gente sai dos sintomas, certo? Agora, como eu sempre falo, nós precisamos olhar os nossos sintomas de forma integral. Se eu estou manifestando alguns sintomas, aí eu descubro que estou no início de uma depressão, eu começo a tomar remédio, mas os meus sintomas é de origem principalmente ambiental, ou seja, eu estou num trabalho que eu não me identifico, ou estou vivendo um relacionamento desagradável, um relacionamento tóxico que me faz mal, que me submete, que me deixa para baixo. Aí eu inicio uma medicação, mas eu continuo vivendo da mesma forma naquele relacionamento, naquele trabalho que não é agradável para mim. E tudo aquilo que me faz mal, eu continuo vivendo naquele ambiente. Será que se eu faço isso apenas com remédio, a tendência é eu melhorar? O que você acha? Com certeza não, né? Eu apenas estou abafando e adiando um problema que eu preciso resolver. E quando eu apenas abafo um problema, eu causo uma compressão interna, uma pressão interna muito maior. E aí, quando esse copo derramar, quando ultrapassar o meu limite, eu vou ter aumentado muito mais os meus sintomas. Aí eu vou ter que aumentar minha medicação e com isso eu aumento os efeitos colaterais e acabo causando um problema muito maior, entrando no círculo vicioso, percebe? Então, mais uma vez eu vou falar aqui para você. Tenha um olhar integral sobre a sua saúde. Se você precisa tomar remédio, ok. Mas remédio para depressão que está sendo ocasionada por fatores ambientais vai apenas remediar, não vai te curar. Busca uma psicoterapia, busca um caminho de autoconhecimento que te leve à sua autoconexão, que te leve a se reconhecer, a reconhecer as suas forças, reconhecer o seu potencial, a fim de você se tornar protagonista da sua vida. Esse sim é um caminho que não tem volta. É um caminho para você viver a sua vida de uma forma próspera e feliz. E assim nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu tenho depressão. Lembrando que a partir de agora você não tem depressão, você está com depressão. Escreva para mim nos comentários se você gostou desse episódio, se você aprendeu algo novo. Comenta aqui embaixo o que mais te impactou, se faz sentido para você e se você tem algum sintoma que você quer saber mais a respeito. Escreva para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para você, tá certo? Meu muito obrigada por assistir esse vídeo ou escutar na forma de podcast. E para não perder nada, se inscreva no canal e toque no sininho para receber uma notificação assim que eu postar novos conteúdos. E me siga nas suas redes favoritas em saracarvalho.pc. Deixe seu like para apoiar o canal e compartilhe esse vídeo porque a gente nunca sabe quando esse tipo de informação pode estar ajudando outras pessoas. E não perca o próximo episódio de Isso é Desconexão. Beijo, tchau!